Queridos amigos, irmãos de caminhada, é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos para mais uma noite iluminada de conhecimento, de aprendizagem, para mais uma noite para o nosso crescimento espiritual, porque é estudando que nós vamos crescendo, vamos dando os nossos passos em direção à luz e a todos esses ensinamentos que vêm do alto. Então, neste momento, fechemos os nossos olhos, respiremos suavemente, vamos relaxando, soltando o corpo, silenciando a mente, acalmando o coração e nos conectando com o nosso anjo da guarda, nossos guias, mentores, e nos elevando o nosso pensamento ao Pai Maior. E assim, envolvidos por esta paz, por esta luz que se faz presente neste momento, nos conectamos com a Casa Lucas de Assis, com toda a egrégora da Casa Lucas, e nos conectamos com a equipe encarregada dos estudos, de todos esses ensinamentos da casa. Neste momento, agradecemos por esta grande oportunidade de podermos estar aqui na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso, que assim seja. Abençoe a todos nós, Senhor, nesta noite. Então vamos lá, pessoal. Estamos no capítulo 4 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, página 204 do nosso arquivo em PDF. Barnabé pareceu entusiasmar-se com a ideia, mas depois de pensar um minuto, acrescentou: entretanto, esse empreendimento não deveria partir de Jerusalém? Penso que não, sentenciou Saulo de pronto. Seria um absurdo agravar as preocupações de Pedro. Excede a tudo esse movimento de pessoas necessitadas e abatidas, convergentes de todas as províncias, a lhe baterem as portas. Simão está impossibilitado para o desdobramento dessa tarefa. Mas, e os outros companheiros? Inquiriu Barnabé, revelando espírito de solidariedade. Os outros, certo, hão de protestar, principalmente agora que o judaísmo vai absorvendo os esforços apostólicos. É justo prever muitos clamores. Contudo, a própria natureza dá lições nesse sentido. Não clamamos tanto contra a dor, e quem nos traz maiores benefícios? Às vezes, nossa redenção está naquilo mesmo que antes nos parecia verdadeira calamidade. É indispensável sacudir o marasmo da instituição de Jerusalém, chamando os incircuncisos, os pecadores, os que estejam fora da lei. De outro modo, dentro de alguns poucos anos, Jesus será apresentado como um aventureiro vulgar. Naturalmente, depois da morte de Simão, os adversários dos princípios ensinados pelo Mestre acharão grande facilidade em deturpar as anotações de Levi. A boa nova será aviltada, e se alguém perguntar pelo Cristo daqui a 50 anos, terá como resposta que o Mestre foi um criminoso comum, a expiar na cruz os desvios da vida. Restringir o Evangelho a Jerusalém será condená-lo à extinção, no foco de tantos dissídios religiosos, sob a política mesquinha dos homens. Necessitamos levar a notícia de Jesus a outras gentes, ligar as zonas de entendimento cristão, abrir estradas novas.
Será mesmo justo que também façamos anotações do que sabemos de Jesus e de sua divina exemplificação? Outros discípulos, por exemplo, poderiam escrever o que viram e ouviram, pois com a prática vou reconhecendo que Levi não anotou mais amplamente o que se sabe do Mestre. Há situações e fatos que não foram por ele registrados. Não conviria também que Pedro e João anotassem suas observações mais íntimas? Não hesito em afirmar que os pósteros hão de rebuscar muitas vezes a tarefa que nos foi confiada. Barnabé rejubilava-se com perspectivas tão sedutoras. As advertências de Saulo eram mais do que justas. Haveria que prestar informações amplas ao mundo. Tens razão, disse admirado. Precisamos pensar nesses serviços. Mas como? Ora, esclareceu Saulo, tentando aplainar as dificuldades. Se quiseres chefiar qualquer esforço nesse sentido, podes contar com a minha cooperação incondicional. Nosso plano seria desenvolvido na organização de missões abnegadas, sem outro fito que servir, de forma absoluta, à difusão da boa nova do Cristo. Começaríamos, por exemplo, em regiões não de todo desconhecidas. Formaríamos o hábito de ensinar as verdades evangélicas aos mais vários agrupamentos. Em seguida, terminada essa experiência, demandaríamos outras zonas. Levaríamos a lição do mestre a outras gentes. O companheiro ouvia-o afagando sinceras esperanças. Tomado de novo ânimo, disse ao convertido de Damasco, esboçando o primeiro número do programa: de há muito, Saulo, tenho necessidade de voltar à minha terra a fim de resolver certos problemas de família. Quem sabe poderíamos iniciar o serviço apostólico através das aldeias e cidades de Chipre? Conforme o resultado, prosseguiríamos por outras zonas. Estou informado de que a região em que demora Antioquia, da Psídia, é habitada por gente simples e generosa, e suponho que colheríamos belos resultados no empreendimento. Poderás contar comigo, respondeu Saulo de Tarso resoluto. A situação requer o concurso de irmãos corajosos, e a Igreja do Cristo não poderá vencer com comodismo. Comparo o Evangelho a um campo infinito, que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para ensolarar os caminhos. Barnabé reconheceu a excelência do projeto, mas considerou: todavia, temos ainda a examinar a questão do dinheiro. Tenho alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. Absolutamente, adiantou o ex-rabino. Onde estacionarmos, poderia exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. Barnabé achou graça no expediente e ponderou. Teus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades imprevisíveis? Por quê? Interrogou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaríamos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos da futura excursão. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, era indispensável pensar no jovem João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia Antioquiana não a desaprovasse.
Interessou-se por todas as minúcias do programa tracejado. Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse. E se houver muitos obstáculos? Perguntou Saulo avisadamente. Saberei vencê-los, respondeu João convicto. Mas é possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta, continuava o ex-rabino, preparando-lhe o espírito. Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre apodos e flagelos, quando ensinava as verdades de Deus, que não devemos esperar em nossa condição de almas frágeis e indigentes, hei de encontrar as forças necessárias. Saulo contemplou, admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer, e observou: se deres um testemunho tão grande como a coragem que revelas, não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão. Entre confortadoras esperanças, o projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três. Na primeira reunião, depois de relatar as observações pessoais concernentes à Igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciães falaram da lacuna que se abriria na igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. Pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível, fez a súmula de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do Mestre. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude. Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes eram mais do que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão recebeu a aquiescência irrestrita, e no instante das preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Sentia que acabava de atravessar um imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna do Cristo. Por conquistar a dignidade espiritual, só experimentara padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco. Ansiara por Jesus. Tivera sede abrasadora e terrível. Pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde buscar o terno aconchego da família. Mas agora, que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados aos discípulos. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam pequeninas e infantis, comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma, Saulo de Tarso chorou copiosamente, experimentando maravilhosas sensações. Nenhum dos irmãos presentes, nem mesmo Barnabé, poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas oblatas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios. O mestre chamava-o, e para responder ao apelo, iria aos confins do mundo. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais em favor do empreendimento. Dentro em pouco, cheios de confiança em Deus, Saulo e Barnabé, seguidos por João Marcos, despediam-se dos irmãos a caminho de Seleucia. A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando em quando, repousavam à margem do Oronte para a merenda salutar. À sombra dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Em Seleucia,
Não foi demorada a espera de embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente, sendo frequentada por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé, Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre, sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegaram à ilha com o jovem João Marcos, sem incidentes dignos de menção. Estacionados em sítio por muitos dias, ali solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga num sábado, com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra, procurou conjugar o texto da lei, examinando naquele dia as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito a algo excessivo às tradições judaicas. Via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos, demonstrava o temor de encetar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortado. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Concordar com o sorriso dos compatrícios perseverantes nos erros do fingimento farisaico seria negar fidelidade ao Evangelho. Procurou resignar-se e esperou. A missão percorreu numerosas localidades entre vibrações de largas simpatias. Em Amatonte, os mensageiros da Boa Nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Caracterizava-se em tudo pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Depois de grandes esforços, chegaram a Nea Pafos, onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Não obstante sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. A apresentação do evangelho foi feita com um raro brilhantismo. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. O êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeravam-se ansiosos. O ex-levita fez nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos, informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimento quanto aos objetivos dos mensageiros, recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram o formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciães sem nenhuma esperança, órfãos sofredores que agora procuravam a missão. A notícia das curas, julgadas impossíveis, encheu Nea Pafos de grande assombro. Os missionários impunham as mãos,
fazendo preces fervorosas ao Messias Nazareno. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova, mas com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Notava, particularmente, o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Referia-se a certos lances das lições do Mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas. Dia e noite havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. A manhã ia alta. Saulo atendia numerosos necessitados quando um legionário romano se fez anunciar. Barnabé e o companheiro deixaram os serviços entregues a João Marcos e foram atender. Quem sabe para aqui, Francisco? Bom, então, até essa parte aí, a gente vê assim, primeiro, tudo que a gente já comentou e reitera sempre, o cristianismo, nós devemos exatamente essa passagem que nós estamos passando aí, que é quando sai de Jerusalém, o contato com aqueles, tanto a liderança do Pedro com os discípulos e os primeiros pregadores, e que o Saulo tem toda aquela trajetória que retorna para Jerusalém e sai dali impulsionado pela grande influência do Barnabé, né, José Barnabé, e ele vai agregar com o caminho o João Marcos, que vai ser o futuro, né, o evangelista Marcos, e o Lucas, que mais adiante vai se reintegrar com eles já no primeiro contato que tiveram semana passada. Então, essa passagem aí fica assim para nós, primeiro, o mundo da luz, quer dizer, o mundo espiritual, quando tem o seu plano, o plano está estabelecido. Quem vai executar vai depender do livre-arbítrio dos atores, né? Dos personagens que vão executar o plano da luz. O tempo de execução também vai depender do livre-arbítrio das pessoas. A gente sabe, ao longo de toda a história, quantas situações, até o próprio nascimento de Jesus, né, que foi adiado pelo menos em torno de 50 anos, tá? O mundo da luz, olha o mundo da luz com a vinda de Jesus, que foi programada durante séculos e séculos, né? Dizem que alguns milênios. E a vinda de Jesus até nós foi adiada em 50 anos, exatamente por uma interferência das trevas em Júlio César, que invadiu as Galhas, que era para lá, era lá que deveria vir o Espírito de Jesus, com vários desses discípulos aí que vieram a reencarnar, entre eles o sacerdote Kardec, que veio a ser o João Evangelista, né? Então, é só um exemplo, né? São vários. Aí vai perguntar assim, mais adiante, a gente sabe que lá, o advento da terceira revelação de Deus, que foi o Consolador, que está no Evangelho de João, que é o Espiritismo, veio com a liderança do Kardec. Se não fosse o Kardec, quem seria? Seria um outro ator. Não seria exatamente naquela época, como foi, né, catalogada todas as primeiras informações do plano espiritual, e que, com o advento do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, poderia não ser essa data, ia ser mais adiante, mas se sabe, pelo plano espiritual, que certamente, se o Kardec falhasse, ia ser o Leon Denis, na época, que seria o protagonista de todo aquele advento que era um plano da luz. Jesus, da mesma forma, quando ele escolheu esses 12 apóstolos, ele pegou o pensamento médio da civilização humana naquela época. Todos os 12 apóstolos, eles conseguem, com a sabedoria, a inteligência de Jesus, ele conseguiu captar o pensamento médio da civilização daquela época. A civilização humana que ele veio, então, com aquela missão. Então, vem ali, tem o Tiago,
que é o mais judeu deles, vai ter o Judas, que é o mais ativista político, que tentou utilizar a mensagem de Jesus para um fim de missão política, e por isso um ativismo político, e assim sucessivamente, uns mais extrovertidos, outros mais amorosos, outros mais intelectualizados, outros mais introspectivos, outros mais desconfiados, né? Vai lá um Tomé, que tem que ver para crer, que ele tem que, é o curioso, mas tem que viver a situação para acreditar, para fortalecer a sua fé. E, assim, as ramificações que vieram depois. A gente vai ter depois, logo em seguida, a figura de Maria de Magdala. Maria de Magdala parece assim, simplesmente aquela, a cortesã, ou aquela pecadora a que se aproximou de Jesus, mas foi Maria de Magdala que alfabetizou os apóstolos. Pedro aprendeu a escrever pela Maria de Magdala. E esses apóstolos, os discípulos de Jesus, com exceção de Levi, mais um ou dois que sabiam alguma coisa, a maioria não sabia escrever. Aprenderam com a professora, foi a Maria de Magdala. Quer dizer, são detalhes que o plano espiritual se sabe. Talvez, não sei se nos evangelhos, nunca li sobre isso, essa parte assim, sobre esse detalhe, mas que vai nos dando assim esse quebra-cabeças que a gente vai percebendo, e aí essa figura do Barnabé que consegue influir no Saulo a sair dos muros de Jerusalém e peregrinar pelo mundo. É essa passagem dele aí que faz com que dá a impressão, e os católicos repetem isso, algumas doutrinas cristãs, do Espírito Santo baixando sobre os discípulos, ou seja, o Pentecostes, né, que eles vão ser intuídos pelo plano espiritual. Eles acham que baixou o Espírito Santo. Na realidade, se sabe que foi uma conexão espiritual pela fé e a autodeterminação de se determinar em querer, né, de querer avançar, de querer viver o ensinamento, de querer viver a teoria que eles captaram e muitos deles vivenciaram a prática de Jesus na lei de Moisés, sem revogar a lei, e sim dar um contorno na lei com o amor. Essa é a diferença. E aí, essa barreira, o plano espiritual, foi muito feliz, e graças a isso, através do judaísmo, primeira religião, a doutrina religiosa do Deus único, monoteísta, vai levar, além de Jerusalém, essa mensagem através dessas peregrinações que nós vamos acompanhar agora até o fim. Sem querer revogar a lei, mas sim dar uma conotação um pouco diferente. Vocês viram várias vezes aí sendo falado sobre a questão da circuncisão, né? Parece ser uma coisa simplesmente física, que tinha, que na realidade o judaísmo prega que no 8º dia depois do nascimento da criança era feita a circuncisão, que era feita pelo rabino. Então, na realidade, até na origem é uma coisa até um pouco nojenta, né? Que era feita com a própria unha do rabino, e ainda ele aspirava o próprio sangue das primeiras gotas da retirada do prepúcio da criança. E quem não tivesse até o 8º dia a retirada do prepúcio, ou seja, circuncidado, não seria um filho de Abraão à luz de Deus. Quer dizer, não seria um judeu, não seria. E isso Saulo, sabia muito bem, e ele começava a combater como nós devemos combater todos esses rituais, todas essas coisas. Se não for tal coisa, não é tal objetivo. E essas coisas valem para nós. A doutrina espírita, o cristianismo em si, assim como tentou se desvincular ao máximo nessa questão do judaísmo, desse ritual, essa ritualística não é necessária, e é isso que o Paulo vai lutar. E aí, nesse aspecto, ele teve um determinado atrito com o Tiago, que queria manter esses rituais, essa situação, e viver o evangelho de Jesus à luz do judaísmo. E aí foi um determinado atrito que eles tiveram, e no meio ficou sempre o Pedro e os outros, o João compreendendo muito mais o Paulo, e o Barnabé, graças a ele, disse: olha, chega de atrito aqui, vamos adiante com a nossa tarefa. E essa é a tarefa que teve o Saulo, e graças a tudo isso, como várias vezes a gente já repetiu, que devemos a ele o advento do cristianismo primitivo até os dias de hoje, da forma que a gente conhece. Francisco. Então, eu acho assim, que é importantíssimo a gente fazer essas relações,
e pegar sempre o foco, né? O foco, assim, o que essa obra nos ensina e o que ela tem em comparação com o que a gente estuda na doutrina espírita cristã, né? À luz do cristianismo primitivo e do que está nos evangelhos e que seria para nós a orientação do plano espiritual através dessa mediunidade que passou nessa obra. Alguém queria falar alguma coisa? Eu queria... Parece que a codificação ela veio para desmistificar o sobrenatural, né? Sobre todas as coisas, né? Inclusive a circuncisão, né? A gente está acompanhando aí uma série aí que eu nunca tinha visto, mas aí eu comecei a perceber que tudo é uma mística, assim, como se Deus designasse, sabe? É um misticismo, é o sobrenatural, e o Deus, aquele Deus era punitivo há 3.500 anos atrás, né? Então ele era um Deus que mandava matar crianças, idosos e mulheres, entendeu? E, né? Enfim, e depois aconteceu isso também nas cruzadas, mas não era isso que eu queria comentar. Parece que a caminhada do Paulo de Tarso, né, que ele deu início para colocar Jesus Cristo, né, o cristianismo, aonde ele está hoje, parece que ela ainda não terminou, né, Francisco? Porque ele deu os primeiros passos e, na realidade, isso se foi se multiplicando pelos mesmos espíritos, né? Se a gente notar, a gente começar a fazer esse link, né, dos livros, dos estudos, todos que a gente já vem aí, os mesmos espíritos vêm encabeçando isso desde aquela época. Alguns já vieram há 2.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos, mas parece que quando Cristo veio, ele fincou a bandeira, e aí sim os espíritos fizeram o seguinte: daqui para frente nós vamos encarnar e reencarnar, né, diversas vezes para chegar onde a gente esteve, né, nessa missão que ainda não acabou, né? Isso aí a gente sabe até pelo plano espiritual que vários espíritos já disseram que até tem uma combinação do mundo da luz, né, através de Jesus, que esses discípulos e mais assim uma boa parte daqueles primitivos que captaram a mensagem de Jesus, eles têm uma determinada combinação no nosso planeta, na nossa dimensão que Terra, estarem sempre reencarnados, um ou outro, sem intervalos, durante esses milênios, esses 2.000 anos. E mais ou menos fecha isso, a gente vai tendo aí, não se sabe, nem é importante ficar sabendo quais são as reencarnações, mas pelo plano espiritual que se sabe, esses espíritos aí foram, voltaram, alguns até tem aquela coisa do livre-arbítrio. Não quer dizer necessariamente que tudo o que eles se propõem, eles conseguem executar na Terra, porque chega aqui, às vezes o ambiente é adverso, a questão da família, a questão da cultura regional. Os espíritos dizem assim, se o advento da doutrina espírita é a grande terceira revelação consoladora de Deus, ele conta com os seguidores dessa doutrina a se multiplicarem em civilizações onde o cristianismo ele não é muito aceito, permeável. E aí ele conta, por exemplo, com espíritas aqui do Cone Sul, assim, da América, principalmente no Brasil, se prontificaram a reencarnar futuramente no Oriente, no Extremo Oriente, nessas regiões mais difíceis, onde o próprio livre-arbítrio vai receber uma influência brutal, negativa, densa, de, às vezes, não conseguir o seu intento, porque é muito fácil ter uma missão espiritual, voltada pela doutrina espírita cristã, num lar onde o pai, a mãe ou a família são espíritas, onde a comunidade aceita a diversificação, né, religiosa e assim por diante. Agora, vai reencarnar lá no islamismo, no seio de uma família islâmica, vai lá e reencarnar na China, na Rússia, nesses países mais fechados, onde é muito mais difícil da proliferação. Vai ter uma resistência muito maior. A gente vê o Maomé que veio no século VI, VII depois de Cristo, veio com uma mensagem de amor, né? E aí, claro, teve um determinado desvio, a questão da tentação, a situação dele lá, pode ter 6 mulheres, 5 mulheres, que é aceitável. Ele reencarnou sucessivamente. Ele teve uma última encarnação no seio do islamismo com uma proposta mais aberta. Qual foi essa encarnação dele?
durou 21, 22 anos. E a pena que ele recebeu foi cortar da língua dele. Essa foi o desencarne dele na última, né? E foi há poucos anos, há poucos lustros, diz o mundo espiritual. Então, se sabe que foi recentemente uma tentativa de reencarnação do próprio Maomé, que os próprios seguidores do islamismo o puniram com o corte da língua, porque estava dizendo besteira, estava afrontando o próprio Alcorão que ele havia estabelecido. Vejam só como é que são as coisas. Não Mas é aí, difícil. Aí Francisco, vai dizer assim, nós, cada um de nós, que a gente ainda é um aprendizado, nós estamos assim, jovens aprendizes da doutrina espírita, né? Quando a gente tiver um pouquinho mais de preparo, mais adiante, em outras encarnações, seremos convocados a uma reencarnação não tão fácil, não no meio de espíritos simpáticos. O que são simpáticos? Nossos familiares já recentes e outros, serão espíritos mais adversos. Vai ter algum estímulo, né? Mas a força da fé, da vontade de vencer, vai ter que superar as adversidades. Mas assim, ó, essa reencarnação, tu vê direitinho que ela foi uma reencarnação para mostrar para ele, entendeu? Que alguma coisa ele deve ter feito de errado numa passagem anterior, entendeu? Lógico. Aí, É quando uma a gente vê explicação lá, vai entender o João Batista, quando a gente já falou, o primo de Jesus, que teve a cabeça decepada, dada porque Salomé, que Salomé foi fazer isso, que horror. Ele era o mesmo que havia sido Elias, que naquelas batalhas dele lá, e ele mesmo decepou nas batalhas várias pessoas com a própria cabeça. E aí ele tinha, karmicamente, essa necessidade. Quando aquela cabeça foi entregue na bandeja, depois o espírito dele provavelmente compreendeu muito mais o seu passado delituoso que estava sendo ali purgado, né, através do processo expiatório. Mas é isso aí, então, Flávia, vamos tentar tocar mais um pouco? Vamos lá. O procônsul Sérgio Paulo, disse o mensageiro solene, manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem era muito mais uma ordem que simples convite. O discípulo de Simão compreendeu de pronto e respondeu: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. O ex-rabino estava confuso. Não só o conteúdo político do fato surpreendia-o sobremaneira. Em vão, procurava recordar-se de alguma coisa. Sérgio Paulo. Não conheceria alguém com esse nome? Buscou relembrar os jovens de origem romana do seu conhecimento. Afinal, veio-lhe à memória a palestra de Pedro sobre a personalidade de Estevão e concluiu que o procônsul não podia ser outro senão o salvador do irmão de Abigail. Sem comunicar as íntimas impressões a Barnabé, examinou a situação em sua companhia. Quais os objetivos da delicada intimação? Segundo a voz pública, o chefe político vinha sofrendo pertinaz enfermidade. Desejaria curar-se, ou quem sabe, provocar um meio de expulsá-los da ilha induzido pelos judeus. A situação, entretanto, não se resolveria por conjecturas. Incumbindo João Marcos de atender a quantos se interessassem pela doutrina, no referente a informes necessários, os dois amigos puseram-se a caminho resolutamente. Conduzidos através de galerias extensas, foram dar com um homem relativamente moço, deitado em largo divã e deixando perceber extremo abatimento. Magro, pálido, revelando o singular desencanto da vida, o procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave irradiação do olhar humilde e melancólico. Recebeu os missionários com muita simpatia, apresentando-lhes um mago judeu de nome Bar-Jesus, que de longa data o vinha tratando. Sérgio Paulo, prudentemente, mandou que os guardas e servos se retirassem. Apenas os quatro se viram a sós, em círculo muito íntimo, falou o enfermo com amarga serenidade. Senhores, diversos amigos me deram notícias dos vossos êxitos na cidade de Nea-Pafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada.
Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontando Barjesus, que por sua vez fixava o olhar malicioso nos visitantes, o chefe romano prosseguiu. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época, mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos desejoso de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, terei ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo necessitado. Saulo ouviu aquelas declarações profundamente comovido pela bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé estava atônito, sem saber o que dizer. O ex-doutor da lei, entretanto, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do mártir vitorioso, tomou a palavra e disse convictamente: Nobre procônsul, temos conosco, de fato, o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Mas quem é ele? Perguntou o enfermo. Chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada, continuava o tecelão com ênfase, e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força de leis naturais inelutáveis, jamais teremos neste mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode nos oferecer nas suas expressões transitórias. Enquanto Barjesus, irônico e sorridente, escutava o introito, Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino atento e comovido. Contudo, como encontrar esse médico? Perguntou o procônsul, mais preocupado com a cura do que com o elevado sentido metafísico das observações ouvidas. Ele é a bondade perfeita, esclareceu Saulo de Tarso, e sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Observando o entusiasmo com que o missionário tarsense falava, o chefe político de Nea Pafos buscou a aprovação de Barjesus com um olhar indagador. O mago judeu, evidenciando profundo desprezo, exclamou: Julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem se intimidar. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho do Deus vivo. Essas palavras eram ditas num tom de convicção tão ardente que o próprio charlatão israelita se fizera lívido. Barnabé também empalidecera, enquanto o nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois de angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: Não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levem a fazê-lo. E procurando fixar a fisionomia de Saulo, que lhe enfrentava o olhar perquiridor,
serenamente continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se sua assistência me influenciou algum dia? Saulo lembrou repentinamente as palestras de Simão Pedro ao lhe narrar os antecedentes do mártir do cristianismo. No instante, alinhou os mínimos episódios e, valendo-se de todas as oportunidades para destacar o amor infinito de Jesus, como aconteceu nos menores fatos da sua carreira apostólica, sentenciou com singular entono: Procônsul, ouve-me, para revelar-vos, ou melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, nosso Salvador, chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na vida pública, embarcastes no porto de Cefalônia em demanda desta ilha. Viajáveis para Sítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe de Neapafos. Colocando a mão no peito, como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Murmurou aterrado. Não é só, disse o missionário sereno. Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo, enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas ilustres que presenciavam vossas dores? Não, apenas um escravo humilde, um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Barjesus fala de um carpinteiro sem nomes, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, ele está conosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima. Para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal, é preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé aturdido considerava: onde fora o companheiro colher tão profundas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isso é a verdade pura. Trouxestes-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo. Reconhecendo a capitulação do generoso patrício, que lhe recheava a bolsa de fartos recursos, o mago israelita, apesar de muito surpreso, exclamou com energia: mentira! São mentirosos! Tudo isso é obra de Satanás.
Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. A boca lhe espumava, os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois, timbrando forte. Acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que nosso esforço procede de Satanás, no entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha de exploradores sagazes, quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Seguiu-se acalorada discussão. Bar-Jesus fazia empenho em demonstrar a inferioridade dos intuitos de Saulo, enquanto este se esforçava em timbrar nobreza e cordialidade. Embalde, o procônsul tentava dissuadir o judeu de continuar na requesta e naquela diapasão. Barnabé, por sua vez, confiando muito mais nos poderes espirituais do amigo, acompanhava o descrime sem ocultar a admiração pelos infinitos recursos que o missionário tarsense estava revelando. A polêmica já durava mais de hora, quando o mago fez uma alusão mais ferina à personalidade e aos feitos de Jesus Cristo. Em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou: tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia estáis cego, e é nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós, também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício, a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse comenos, Bar-Jesus deu um grito: estou cego! Flávia, pode deixar aí, então. Tá. Fica o cego aí, depois a gente segue semana que vem. Vejam só o que ocorreu aí, uma sessão espírita, né? Que ocorreu? Na realidade, esse procônsul e bom, os incrédulos buscando ajuda, foi invocada a fé deles, aí começa aquela coisa, quem é esse Salvador, que é isso, que é aquilo, é colocado contra a parede. O que aparece para o Saulo? O Saulo foi intuído e levado pelo espírito do Estevão, Gesiel, né, que vivenciou toda aquela trajetória do código, e faz um relato quase psicofônico para ele, passando exatamente para fazer com que a fé dele fosse despertada. E aí vem o intruso, tá? Esse intruso que foi intuído pelas trevas e vem a invocar e blasfemar ou vociferar contra a intuição que estava recebendo o Saulo. Então, ali foi literalmente assim, do mundo espiritual superior, através do médium Saulo, passando uma mensagem para invocar a fé, e aí, fruto dessa fé, assim, despertando e vivenciando esse ato de fé, de autodeterminação e acreditar nas palavras de Jesus, no Evangelho de Jesus, esse intruso do mundo das trevas vem a interferir, nada diferente daquelas outras situações, do Gadareno, por exemplo, lá, e de outras, ou até numa simples sessão espiritual, que muitas vezes a gente está diante de alguém procurando ajuda, e essa pessoa demonstra com toda a sua dor, sua fragilidade, querer acreditar, e vem um intruso, através de um outro médium, a vociferar e passar alguma mensagem para querer desvirtuar, e aí até abrir a corrente, assim, o que foi necessário ali? Aí a mediunidade, quer dizer, aí
doou mais energias aí o próprio Barnabé, que fez com que o plano espiritual pudesse, no mundo dos encarnados, o fluido vital, o ectoplasma dele, para que fosse neutralizada essa situação. E o que veio a ocorrer, cara? A autossugestão de ele achar assim, que eu não enxergo o que tu está dizendo das palavras de Jesus. Tu está cego. E aí ela acaba tendo, momentaneamente, a própria cegueira física, e aí que vai se dar o desenrolar dessa história, que a semana que vem a gente vai ver. Tá? Eu acho muito interessante como a gente procurando ler, estudando e comparar e fazer toda essa relação nossa. Essa obra é, na realidade, um tratado da doutrina espírita, sob o ponto de vista mediúnico, né? De várias e várias passagens. O que do próprio Evangelho de Jesus, na Bíblia, no Evangelho como um todo, os 4 evangelhos, pelo menos, que a gente conhece, eles ficam assim, às vezes, uma volta que aí fica assim, não, mas podia ser isso aqui. Essa é mais objetiva ainda, ela é mais assim, a inserção do Paulo naquela época, vivenciar a doutrina espírita como nós conhecemos hoje. Basta a gente pegar essas interpretações e ter assim, o que ocorreu, né? Como várias e várias outras situações que a gente já tratou e vamos ainda tratar. Então, é nosso momento, então, de agradecer ao alto, agradecer ao plano espiritual, sempre renovando a nossa gratidão, às entidades da Casa Lucas de Assis, a todos aqueles espíritos amigos que nos intuem, fortalece a nossa determinação em buscar cada vez mais esse conhecimento, compartilhar a visão espiritual, a nossa conexão permanente com o plano, que vai fazendo com que cada um se aprimore mais e mais, e vivendo entre os seus familiares, suas relações sociais, com uma pessoa, um espírito cada vez melhor. Quem sabe sempre enfrentando as adversidades que essa obra nos demonstra cada vez mais, com contato direto com ela, a fazer com que cada um seja muito mais resiliente sob os pontos de vista dos seus defeitos e procurar ser cada vez mais, sinceramente, uma pessoa e um espírito mais voltado para o mundo da luz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Pessoal, então, muito obrigado e até. Francisco. Valeu, turma. Obrigada. Próxima. Obrigada, gente. Valeu, galera. Abraço para vocês. Valeu. Beijo, gente. Abraço. Até segunda. Segunda nós estamos no Centro Espírita. Segunda nós estamos no Pois Centro eu Espírita. vou lá também. Eu estarei lá segunda. Obrigada. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Boa boa noite. noite. Todo mundo. Ô, Maria Ângela.